Você já ouviu a história de Noé, né? Um velhinho constrói uma arca gigante, entra um monte de bichos em fila, vem a chuva, o arco-íris aparece no final. Fim, bonitinho, infantil, mas e se eu te dissesse que essa é a versão resumida demais da coisa? Que por trás da arca, dos animais e do arco-íris existe uma história mais pesada, mais humana e muito mais profunda. Uma história de um Deus que sente dor, de uma família trancada numa estrutura de madeira por meses, e de um Noé que, depois de tudo, também mostra sua fragilidade. Hoje a gente vai entrar nas partes de Gênesis 6 a 9 que quase ninguém comenta, mas que talvez sejam as mais importantes. Antes da gente entrar na arca, deixa eu te fazer um convite rápido. Se você curte vídeos que vão além do superficial, que pegam histórias bíblicas e mostram aquilo que quase nunca é dito, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E aproveita, enquanto ouve essa história, pensa em alguém que vive se sentindo no meio do dilúvio e já manda esse vídeo para essa pessoa. Agora sim, vamos voltar alguns milhares de anos para um mundo que tinha dado tão errado que Deus decidiu recomeçar. Quando a gente pensa em dilúvio, a gente pensa em juízo, em castigo, mas a Bíblia começa essa história falando de dor, não de raiva. Gênesis 6 diz que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que todo o desígnio do seu coração era continuamente mau. Não era só um mundo meio ruim, era uma humanidade estragada por dentro. Violência, injustiça, corrupção, um cenário completamente fora do propósito original de Deus. E aí vem um detalhe que quase ninguém lê com calma. O texto diz que o Senhor se entristeceu em seu coração. Antes da água cair do céu, a tristeza já está no coração de Deus. Não é um Deus sádico pensando, vou destruir tudo. É um Deus que olha para aquilo que Ele mesmo criou e vê o quanto aquilo se afastou dele. É como um artista vendo sua obra favorita sendo destruída na frente dos seus olhos. No meio desse caos todo aparece um nome: Noé. A Bíblia diz que ele andava com Deus e que achou graça aos olhos do Senhor. Não porque ele era perfeito, mas porque, no meio de um mundo que tinha normalizado o mal, ele ainda escolhia andar na contramão. Quando a gente conta essa história, parece que Deus fala com Noé num dia e no outro a arca já está pronta. Mas não foi assim. A Bíblia mostra um processo longo, cansativo, repetitivo. Deus dá instruções detalhadas: tamanho, material, andar por andar. Não é um barquinho de faz de conta. É um projeto de engenharia colossal, feito num tempo em que não existia guindaste, não existia serra elétrica, não existia loja de material de construção. A Bíblia não descreve as reações das pessoas, mas a gente consegue imaginar qual cuidado. Muita gente provavelmente olhava e pensava: esse velho enlouqueceu. Imagina, dia após dia, martelando madeira, debaixo do sol, cansado, suado. Não tem chuva, não tem nuvem estranha no céu, só a palavra de Deus ecoando na memória de Noé. E é aqui que está uma parte da história que a gente quase nunca destaca: o grande milagre de Noé. Não é só aguentar o dilúvio, é aguentar os anos de aparente silêncio, obedecendo sem ver nada acontecer. Quantas vezes ele deve ter se perguntado: será que eu ouvi certo? Será que isso vai mesmo acontecer? A Bíblia não conta os conflitos internos de Noé, mas mostra a resposta externa. Ele continua construindo. Às vezes a gente quer o arco-íris, mas não quer a fase da madeira pesada, do
do projeto que ninguém entende, da obediência sem glamour. Noé vive anos assim, todo dia o mesmo, todo dia trabalho, todo dia fidelidade. E é nessa rotina que a fé dele se mostra de verdade. Chega o dia, Deus manda Noé entrar na arca com sua família e com os animais. E o texto diz que é o próprio Deus quem fecha a porta. Do lado de fora, o mundo continua, até que o céu desaba. Chove por 40 dias e 40 noites sem parar. Mas aqui vem outro detalhe que quase ninguém percebe. Noé não fica lá dentro só 40 dias. Somando tudo, ele fica cerca de 1 ano dentro da arca. 1 ano, sem saber ao certo quando vai acabar. Sem calendário colado na parede, com a data do fim do dilúvio. Imagina esse cenário. Um espaço fechado de madeira, provavelmente escuro, úmido, com cheiro forte de animal, com barulhos, com balanço, com vento batendo, água batendo, o som da tempestade lá fora. Uma família inteira confinada, lidando com medo, incerteza, talvez tensão entre eles. Não é um passeio com bichinhos fofos. É uma experiência de confinamento, de espera, de fé no escuro. A Bíblia não romantiza isso. Ela fala de datas, de meses. Mostra a água subindo, depois descendo devagar. E enquanto isso, Noé e sua família estão ali, presos entre o mundo que foi destruído e o mundo novo que ainda não apareceu. Talvez você já tenha se sentido assim, não mais no meio da tempestade inicial, mas preso no entre nem lá, nem cá, sabendo que Deus começou algo, mas sem ver ainda o final. Quando a água começa a baixar, Noé não sai correndo da arca. De novo, ele espera, ele solta um corvo. Depois, uma pomba. A pomba volta, sem encontrar lugar para pousar. Ele espera mais alguns dias, solta de novo, até que um dia ela volta com uma folha de oliveira no bico. É o primeiro sinal de que existe vida brotando em algum lugar. De que o caos não é a última palavra. Mesmo assim, Noé não arromba a porta da arca. Ele continua aguardando até que a terra esteja realmente seca. E aí, Deus fala de novo com ele. Sai da arca. E olha que interessante. O primeiro gesto de Noé, ao sair, não é construir uma casa, nem plantar, nem organizar a vida. Ele constrói um altar e oferece um sacrifício ao Senhor. Depois de passar por tudo aquilo, a primeira prioridade de Noé é adorar. O texto diz que o Senhor sente o cheiro suave daquele sacrifício e faz uma promessa: nunca mais destruiria toda a terra com um dilúvio. É aqui que aparece o arco-íris como sinal de aliança. A gente costuma mostrar o arco-íris como decoração de história infantil, mas naquele contexto era Deus dizendo: eu continuo aqui. Eu continuo comprometido, eu continuo fazendo alianças com gente imperfeita. Deus também renova a missão da humanidade. Sede fecundos, multiplicai-vos. E acrescenta novos detalhes, mostrando que ele está reorganizando o mundo depois do caos. Se a história parasse aqui, seria perfeito. Deus faz aliança, o arco-íris aparece. Noé e sua família seguem felizes para sempre. Mas a Bíblia não é um conto de fadas, e ela não esconde as falhas dos seus personagens. Gênesis 9 também mostra que, em determinado momento, Noé comete um erro sério. Ele se descuida, perde o controle e acaba passando por uma situação de grande vergonha dentro da própria casa, que envolve seus filhos. O texto não entra em muitos detalhes emocionais, mas deixa claro: mesmo depois de um grande livramento, de uma história de obediência e fé, Noé continua humano. Cansaço, fraqueza, falhas, tudo isso continua lá. A Bíblia não transforma Noé em um super-herói intocável. Ela mostra um homem que andou com Deus, obedeceu em meio ao caos
foi instrumento de preservação da humanidade, mas que ainda assim era limitado, quebrado, capaz de errar. Isso muda a forma como a gente lê essa história. Não é seja perfeito como Noé. É, Deus escolhe trabalhar com gente real. E a graça dele continua depois do arco-íris, depois do altar e até depois das nossas vergonhas. Quando a gente junta todas essas partes da história de Noé, dá para enxergar um quadro diferente. Um Deus que não é indiferente ao mal. Ele sente, se entristece, mas também salva. Um homem que vive anos de obediência silenciosa antes de ver qualquer sinal de chuva. Uma família que enfrenta um longo período de espera dentro da arca. Um altar levantado em meio ao chão, ainda úmido, de um mundo que está recomeçando. E um herói da fé que também erra, para nos lembrar que a história nunca foi sobre a perfeição do homem, mas sobre a fidelidade de Deus. Se essa perspectiva sobre Noé falou com você, deixa aqui nos comentários. Qual parte da história de Noé você nunca tinha parado para pensar? E se você quiser mais vídeos assim, indo fundo em outras histórias bíblicas, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que esteja passando por um dilúvio na vida. A história de Noé não é só sobre um barco e uma chuva. É sobre um Deus que, mesmo diante do pior da humanidade, ainda escolhe recomeçar. E talvez hoje Ele esteja te convidando não para entrar numa arca de madeira, mas para confiar nele no meio da tempestade que você está vivendo.